Muita paz, a paz de Cristo Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos que nos escutam. De repente, você não está entendendo o título dessa palavra que você está vendo aí sobre o visor do seu celular, do seu tablet, da sua TV, smartphone. Mas você vai entender o espírito dessa palavra. Muitas pessoas, não somente no Brasil, mas com certeza no mundo inteiro. Muitas das vezes elas têm surpresas desagradáveis. O que é surpresa desagradáveis? É algo que notícia que você recebe, que é totalmente contra a sua vontade. Mas infelizmente tem acontecido isso na vida de muitas pessoas e vai sempre acontecer. Tem acontecido e sempre vai acontecer. Por quê? Porque muitos de nós não quer dar ouvido à palavra de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que quem planta vento colhe tempestade. O que eu acho interessante é que as pessoas dizem assim, não, mas Jesus, ele morreu por mim. Não, Jesus morreu por todos aqueles que se coloca no lugar de alguém que também quer morrer por ele. Essa é a verdade. A palavra do Senhor diz que aqueles que morreram com Cristo ou morrem com Cristo, ressuscitarão com Cristo. Vamos entender essa palavra. O que é morrer com Cristo que a palavra de Deus está se referindo? Não é morrer fisicamente. Pode também se enquadrar nisso aí. Mas morrer com Cristo é aqueles que morrem a sua natureza pecaminosa, os seus desejos pecaminosos, a sua própria vontade. Isso é morrer com Cristo. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus ele foi açoitado, ele foi massacrado, chicoteado. Segundo alguns estudos, diz que Jesus morreu com aproximadamente de 3 para 4 mil cortes no seu corpo. Ele foi abandonado, ferido, massacrado pela humanidade. Mas quando ele foi sepultado totalmente, todo retalhado. Mas quando ele ressuscitou totalmente com o corpo, as vestes resplandecente. E as feridas, os cortes, não estavam mais sobre ele. Olha o que é a importância dessa palavra. Aqueles que morrem com Cristo, ressuscitarão com Cristo. Essa é a verdade. Então vamos entender essa palavra. Quando nós morremos para a nossa própria natureza, para a nossa própria vontade, nós ressuscitamos com Cristo. E quando nós ressuscitamos com Cristo, estou falando no sentido espiritual, irmãos. Nós ressuscitamos curados, com saúde, próspero, sem depressão, sem ansiedade, sem doenças, porque nós fomos ressuscitados com Cristo. Olha o que diz a palavra de Deus em Zacarias capítulo 7, versículo 4 até o versículo 13. Diz assim: Zacarias 7, versículo 4 e diante. Então a palavra do Senhor dos exércitos me veio a mim dizendo. Aliás, perdão,
Zacarias capítulo 7, versículo 8. Eu podia começar do 4, mas vamos para o 8, que nós temos preparado as pessoas, os irmãos, nessa palavra. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Zacarias. Assim falará o Senhor dos exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um ao seu irmão. Mostrai bondade e misericórdia, cada um ao seu irmão. Isso foi uma ordem que Deus deu para Zacarias profetizar ao povo. Não oprimais ou não oprimas a viúva, ou as necessitadas, aquelas que são abandonadas, nem o órfão, carente de pai e de mãe, aqueles que são desvalidos na sociedade. Não oprimais. Nem o estrangeiro, ou seja, aqueles que você vê e não é conhecido, aqueles desconhecidos a temer para você. E nem o pobre. Nem e tente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas, e ensurdeceram os ouvidos, para que não ouvisses. Quando a Bíblia diz ensurdecer os ouvidos, não é que ficaram surdos fisicamente. Ficaram rebeldes, surdos, teimosos, não quiseram escutar a palavra de Deus. Escutar no sentido de obedecer, não de ouvir apenas. Assim fizeram o seu coração duro, como diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviaram pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos procederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Escute bem, quando a palavra de Deus diz não der ouvido, está se referindo a não obedecer. Quando a palavra de Deus fala não ouviram, não está falando no sentido de ouvir porque está surdo, mas de não ouvir porque estão surdos espiritualmente. Não tem prazer de dar crédito à palavra de Deus. Assim fizeram o seu coração duro. O que é coração duro? Dificuldade de obedecer, de ouvir e de dar credibilidade à voz de Deus. Assim fizeram o seu coração duro como diamantes, para que não ouvisse a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviaram pelo seu Espírito, mediante os profetas ou os missionários. Então Deus fala, irmãos, Deus, ele avisa, aconselha, o Espírito Santo usa os seus profetas, os seus missionários, para aconselhar e para levar você a ter um conhecimento para você não entrar em problemas mais graves e mais sérios. Mediante os conselhos que o Espírito enviou pelos profetas, pelos missionários, mas não deram ouvido. E por não derem ouvido, vieram a ira do Senhor dos Exércitos. Versículo 13 de Zacarias 7. Visto que eu clamei a vocês, a ele, a nação e ao povo, eles não ouviram, também eu não ouvirei. Quando eles me clamaram, eu também não ouvirei quando me clamaram, quando me chamaram. Escute, irmãos, tem muitas pessoas que não obedecem porque não quer, porque a palavra está explicada aqui. O coração do povo se tornaram duro, não deram crédito ao que o Espírito falou mediante os profetas.
E por não dar ouvido ao Espírito Santo, mediante ao profeta ou aos missionários. Visto que eu clamei, olha que palavra, o próprio Deus falando através do profeta, visto que eu clamei a eles, eles não me ouviram. Eles também clamam a mim, me chamam, me pede socorro, me pede ajuda, eu não o ouvirei, ou eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso que eu estou sempre dizendo sobre a esperança adiada, que adoece o coração. A esperança adiada, que adoece o coração. É aquela pessoa que ela luta 1 ano, 2 anos, 3 anos, no 4º ano ela não aguenta, ela desiste. Por quê? Porque muitas das vezes ela tem chamado por Deus. Mas pelo fato de Deus chamar por elas e elas não dão ouvido às ordens, aos princípios de Deus, quando ela chama por Deus, Deus também não ouve. Você já viu aqueles acidentes aéreos, acidentes marinhos, acidente de automóveis, automobilísticos, aqueles assaltos, abordagem de bandidos, de malandros, ladrões, aquelas balas perdidas? Eu vou ser sincero com vocês. Aquelas situações nos lares, nas famílias, filhos nas drogas, nas prostituições. Você já viu aqueles empresários que são assaltados brutalmente, às vezes até perdem a vida? O que é que a palavra de Deus diz aqui? Não oprimas a viúva, os órfãos, os estrangeiros e nem aos pobres. Quantos empresários não estão oprimindo esse povo? Aí muitos dizem assim, não, eu estou trabalhando. Oprimindo funcionários, empregados. Vendendo acima do preço abusivo, que isso também é roubo. Diante de Deus é roubo. Muitas pessoas que não são empresários, mas são egoístas, soberbo, avarento, prepotente, ganancioso, egoísta, cheio de avareza. Avareza é um dos pecados mais abomináveis diante de Deus. Todos os pecados abomináveis, mas tem uns pecados que Deus se ira mais rápido. Então escute, esses acidentes que você vê, alguém tocou fogo ali no comércio de Cicrano, de Beltrano, fulano perdeu tudo que tinha. Isso é por oprimir, fazer injustiça achando que estão fazendo certo. Aliás, todo mundo que faz errado sabe que está errado. Você vê aqueles acidentes aéreos. Que tristeza, irmãos. Como é que aquelas pessoas começam a refletir quando um avião começa a cair no ar? Quando um navio, um iate, um barco, uma canoa está num lugar fundo e começa o naufrágio. Ou um naufrágio. Essas pessoas rapidinho, elas começam a analisar a vida. Você sabia disso? Rapidinho elas começam a analisar a vida e refletir as obras e as atitudes que elas cometeram ou que elas cometem. Alguns amanhecem o dia, é como diziam os antigos, vão dormir como cavalo e levantam como jumento. Por quê? Porque o animal não tem nenhuma ação para ir dormir diante de Deus, porque eles são animais irracionais. Vai dormir e do jeito que vai dormir, acorda. Tem pessoas assim. No outro dia, apenas só pede. Quando lembra de Deus, é para pedir apenas para o seu bem-estar. Para pedir para as suas ganâncias, seu egoísmo, sua lascívia, sua luxúria, seus
projetos pessoais, mas não pensa no próximo. E aí quando se encontra num acidente, que chama por Deus, Deus muitas das vezes fala assim: eu te chamei, você não me ouviu. Quando eu te chamei, você não me escutou. Agora eu não posso te escutar. Aliás, te escutar eu escuto, porque Deus não é surdo, não é, gente? Eu não te respondo. Porque quando eu te chamei, como diz Zacarias 7,13, você não me escutou. Vocês não me escutaram. Por isso que muitas das vezes a pessoa ora, muitas das vezes alguns ora e pede e não recebe. Por quê? Porque na hora que Deus dá uma ordem para elas, elas não querem obedecer. Está cheio de crentes assim, de religiosos, de evangélicos, que só vai aos pés de Deus para pedir para o seu bem-estar. E tem até alguns crentes que são patroas, patrões, que suga o sangue do funcionário e diz que ainda é crente. Ela é crente, é um evangélico, é um religioso, só não é um cristão. Isso eu tenho certeza absoluta. Ela não é um cristão. Então, essas coisas que acontecem repetidamente é por causa de muitas pessoas. Deus chama elas e elas não dão ouvido. E quando ela chama por Deus, muitas das vezes, Deus também não dá ouvido, irmãos. Essa palavra está em Zacarias capítulo 7. Você pode ler isso. Tem pessoas que não querem pagar preço de conquistar. Não paga preço, vai pagar prejuízo. Eu aprendi isso com um grande profeta, com um grande homem de Deus, né? Então, fica aqui essa mensagem para você acordar, para você se despertar enquanto é tempo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que aonde chegar esta mensagem, que chegue um despertamento, que chegue um avivamento espiritual no coração de todos. E aqueles que não conhecem a palavra de Deus, venha passar a conhecer e a obedecer. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.